gente, eu acabei de acordar. Não exatamente agora, mas eu acordei há pouco tempo, por isso essa cara de sono. Porém, eu percebi que o Enem está chegando. Eu não tinha me dado conta que o Enem estava tão próximo, e daí eu vi alguém no TikTok falando, tipo, meu Deus, o Enem tá chegando. Com dica de redação que eu prometi fazer pra vocês há muito tempo. Eu fiz esse documento há muito tempo. E faz muito tempo que eu não leio ele. Então eu não lembro exatamente quais são as dicas. Pra quem não sabe, eu tô fazendo medicina agora na PUC São Paulo. E eu prestei vestibular ano passado. Eu fiz o terceirão, então eu prestei vestibular De verdade, o Enem? Eu vou falar do Enem, porque esse vídeo aqui é de redação exatamente para o Enem. Assim, que é uma redação que é mais redondinha, sabe? Que é meio que você decorar um modelo pronto e você tem garantido ali pelo menos 900 pontos. Eu decorei uma no segundo colegial e eu tirei 960. Nos dois eu errei ortografia, então foram tipo vírgula, crase e tal. Então a estrutura da redação em si eu acertei nas duas, porque Foi a mesma? então do Enem eu tirei 960 duas vezes. E se você erra 3 coisinhas de português, você já perde lá os seus 40 pontos. Vamos lá, que eu tô tomando meu cafezinho e vamos lá para dicas. Eu espero que vocês se saiam muito, muito bem. Eu vou começar uma redação. A primeira coisa que eu fazia quando eu começava uma redação, Eu li o tema, né? Óbvio. e daí eu pensava num filme, uma música, uma série que falava sobre isso. Porque pra mim é muito mais fácil contextualizar assim. Então eu sempre procurava um filme. Não precisa ser um filme explícito. Pode ser muito implícito e você dá um jeito. Claro, não pode ficar muito abstrato. Você tem que dar um jeito de encaixar o filme com o tema. E parece muito difícil, mas conforme você treina, ou quando você tem aqueles filmes que são chaves, ou algumas séries que tratam de muita coisa, tipo How to Get Away with Murder, é uma série de direito, e trata sobre, assim, diversos temas. Eu tinha, tipo, decorado, porque eu assisti 3 vezes. Então eu tinha decorado várias cenas e várias coisas que eu poderia usar. E é uma série muito longa, então muito dificilmente alguém vai ter assistido inteira. Então você pode inventar também. Tanto que a minha redação que eu passei em medicina na PUC, tá, calma, é um spoiler. Então se você quer assistir How to Get Away, dá pra puladinho, sei lá, uns 30 segundos. A redação que eu passei na PUC São Paulo era sobre segurança no trânsito. E eu ia estar How to Get Away with Murder. Porque a Annalise, pra quem não sabe, perde o bebê dela num acidente de trânsito. Então bate, tá, perdeu o bebê. Só que tinha limite de palavra, era muito pouco. E How to Get Away with Murder eu já ia perder muitas palavras. E daí eu citei skins. Porque tem um episódio que o Tony... É bem no começo, então não é spoiler. O Tony é atropelado pelo ônibus. Então eu citei falando que era uma série que mostrava os empecilhos da vida do Tony após ele sofrer com... Enfim, entendeu? Você tem skins. Muito dificilmente a moça vai ter lido skins, era uma palavra só. Mas enfim, pra vocês verem que dá pra fingir em várias ocasiões. É bom que você tenha, óbvio, né, um filme que fale especificamente sobre isso, mas se não for o caso, você dá uma inventadinha aí. E é isso, você pode citar filósofo e tal, mas eu não gastaria filósofo já no começo pra você usar na argumentação, porque é muito difícil você ter muitas... Então, por exemplo, ó, vou dar exemplos pra vocês. Ó, então aqui uma redação que o tema era os perigos da cultura contemporânea da automedicação no Brasil. Então, perigo Da automedicação no Brasil. aí automedicação, remédio, quem pensei? Alice. Que a Alice toma o remedinho dela lá, né, a pílula dela. Nossa, o olho tá dando muito. Eu vou ter que tirar uma lente, o olho tá dando muito. Tô chorando, gente, mas é a lente, vocês já entenderam, né? Vou colocar aqui na tela pra quem quiser acompanhar também. No filme Alice no País das Maravilhas, a personagem principal, por estar insatisfeita com a realidade em que se encontra, opta pela automedicação como forma rápida de fugir para outra realidade que lhe fosse mais agradável. Infelizmente, tal conjuntura não se resume às telas. E a realidade de muitos brasileiros escolherem pela utilização de remédios, sem prescrições médicas, como forma de fuga temporária de suas dores. Aliás, o exposto é agravado pelas mídias de comunicação de massa, as quais incentivam o uso de medicamentos a todo momento e para diversos fins, o que acarreta em diversos perigos à atual cultura da automedicação em que o Brasil está inserido. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A Alice, ela estava insatisfeita com a realidade dela, então ela toma a pílula lá pra... Ir pra outro mundo. Então eu vou fazer essa analogia que a Alice toma remédio para isso com a realidade dos brasileiros, que muitas vezes se utilizam da medicação para fuga também de sua realidade. Então eu fiz Essa correlação. até o primeiro ponto, eu explico o contexto da Alice. A Alice faz isso. Bom, infelizmente, tal conjuntura não se resume às telas. É a minha frase incontável. Eu acho que, sei lá, fácil. 90% das minhas redações é isso. É muito bom porque você faz a correlação com a realidade e você contextualiza por que você citou a Alice ou qualquer outro filme. Essa terceira frase que eu vou começar, eu dou um spoiler do que eu vou tratar nos parágrafos abaixo. Então, aliás, o exposto é gravado pelas mídias de comunicação de massa, as quais incentivam o uso de medicamentos a todo momento e para diversos fins. Então, esse vai ser meu parágrafo número 1. Então, como eu falei pra vocês, aliás, o exposto é gravado pelas mídias, agora no parágrafo número 1 eu vou falar exatamente sobre isso. Primeiramente, cabe destacar a culpabilidade da mídia na criação de uma sociedade apática. Nesse viés, vale analisar a filosofia de Friedrich Nietzsche. Segundo o autor, a dor é vista como algo positivo, sendo ela responsável pela potencialização da existência e amplificação de nossas perspectivas de vida. Entretanto, as redes sociais seguem o viés contrário de tal pensamento, com a propagação da ideia de que a dor e o sofrimento são sentimentos
pertencente às pessoas fracassadas e infelizes. Contudo, tal estereótipo é feito de modo proposital, para impulsionar a indústria farmacêutica, com o aumento do alcance propagandista de diversos tipos de medicamentos para todos os tipos de dores inimagináveis. Com isso, a sociedade opta por tornar-se apática e, da mesma forma que Alice, evitam sentimentos naturais ao homem, mas que foram subjugados como pejorativos pelo sistema. Então eu falei isso, que a mídia tá o tempo todo vinculando medicamentos para todos os tipos de dores em prol da indústria farmacêutica. E voltei com a Alice, isso é muito importante, eu não posso deixar a Alice solta lá, eu tenho que voltar em algum momento. Aí depois eu falei, aliás, isso é comunicação de massa. Aí o que acarreta em diversos perigos a atual cultura da automedicação no Brasil. Então foi assim que eu terminei a minha introdução. Então agora esse finalzinho vai pro quê? Vai pro terceiro parágrafo. Então eu vou ter que falar exatamente isso, sobre os perigos que isso acarreta. Vamos ver se eu falei. Gente, eu nem lembro essa redação, mas é assim que eu faço, então é pra eu ter falado. Além disso, a cultura da automedicação acarreta em diversos perigos à saúde da população. Infelizmente, diversas vezes na mídia, há veiculação de notícias sobre artistas que foram a óbito por conta de overdose, como a Vinci e Money House, por exemplo. Sem embargo, o exposto reflete as consequências ocasionadas perante o uso de substâncias em excessos, sejam elas lícitas ou ilícitas, pois o corpo humano foi formulado a fim de conseguir garantir o seu bom funcionamento por si só. Dessa maneira, fica evidente que a ingestão de qualquer medicamento que interfira no fluxo natural do organismo deveria ser somente consumida se indicado por um profissional da área da saúde, em prol de se evitar empecilhos como a sobrecarga de toxinas acumuladas nos rins, as quais interferem no seu bom funcionamento e futuras novas complicações. Mano, eu nem fazia medicina, nem pensava em fazer medicina. Tanto que os únicos vestibulares que eu prestei de medicina foi a PUC São Paulo e a PUC Campinas, porque elas tinham inscrições, tipo, muito tarde, entendeu? Essa redação eu fiz no começo do ano passado, eu nem pensava em fazer medicina, eu já tava aqui super médica, tava estudando sobre rim semana passada. Tô gostando? Não, largaria fácil. Eu queria fazer jornalismo ou direito. Mas estamos aqui. Você pode citar a Alice, tanto no segundo quanto no terceiro parágrafo, tá? Mas volta com a Alice. Volta com o filme que você citou lá, que o corretor vai gostar. Na verdade, a dica número 1 era exatamente você citar um filme na introdução, uma música que seja, pra você não gastar o repertório. Tipo, eu não ia gastar o Nietzsche, porque daí eu já ia gastar o filósofo que eu tinha pra usar, entendeu? Então eu prefiro um filme que daí um filme como embasamento na argumentação eu não gosto muito. Agora eu vou dar um exemplo, ó, colocar aqui pra vocês um exemplo de que eu usei música. Muito legal. É muito difícil eu conseguir música, normalmente eu foco mais em filme e série. Foco não, normalmente é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, ó, o tema era os impactos da volatilidade da beleza. É um tema mais FUVEST, porque é um tema mais amplo, mas só pra vocês entenderem que dá pra citar música também. A cantora norte-americana Melanie Martinez, em sua música Mr. Potato Head, discorre sobre os padrões estéticos impostos pela mídia na atualidade, através de versos como "Ninguém vai te amar se você não for atraente". Infelizmente, tal frase não se resume à melodia composta por Melanie, sendo a realidade marcada por ideais de beleza cada vez mais inalcançáveis e impositivos. Assim sendo, entre silicones e rinoplastias, resta apenas discutir o papel da mídia na propagação do considerado belo e as severas consequências ocasionadas por sua manipulação. Então é isso, ó. Então vocês já sabem, ó, que no parágrafo número 1 eu vou discutir sobre o papel da mídia na propagação do que é considerado belo, e depois no parágrafo número 2 eu vou falar sobre as consequências dessa manipulação, entendeu? Então eu deixo tudo e eu vou voltar com a Melanie depois, entendeu? Eu tenho que voltar com a Melanie. Pra não parecer que você jogou ela lá e deixou ela com Deus, entendeu? Você tem que voltar. Então você fala, as pessoas fazem cirurgia pra se encaixar nos padrões do mesmo modo que exposto na música de Melanie. Só cita, nem que fique repetitivo, só volta. E no segundo parágrafo, no Enem, você tem que começar com alguma coisa à mente. Então, consequentemente, segundamente, ou além disso, tem palavras específicas que você tem que começar o segundo parágrafo do Enem. O Enem tem umas regrinhas assim. É só se decorar. Então, o segundo parágrafo começa com consequentemente, segundamente, além disso. Além disso, você começar com além disso. Além disso. Outra coisa importante é o tópico frasal curto. Tópico frasal, pra quem não sabe, é o início do parágrafo. Então, você tem que resumir ali no mínimo de linhas possíveis em um tweet o que você vai falar no parágrafo. Então, deixa eu pegar aqui. Posso pegar no próprio da cultura da medicação, que eu não vou ler uma nova redação pra vocês, não vai dar muito trabalho. Então, ó, tópico frasal. Primeiramente, cabe destacar a culpabilidade da mídia na criação de uma sociedade apática. Ponto final. Então, pronto, já sei que eu vou culpabilizar a mídia. Entendeu? É o resumo do parágrafo. O parágrafo número 2, ó. Além disso, a cultura da automedicação acarreta em diversos perigos à saúde da população. Ponto final. Então, tópico frasal pra o leitor ler e já saber o que vem abaixo. Eu anotei uma dica aqui, decorar a proposta de intervenção. Mas não é nem engraçado, é realmente a realidade. Você tem que decorar a proposta de intervenção. Você querendo ou não, decore, amor. Explicar tudo muito bem. É evidente, você não vai jogar lá, culpabilizar a mídia. Porque na mídia a pessoa posta stories da automedicação. Por quê? Tem que falar, tipo, em prol da indústria farmacêutica, em prol de se mostrar superior, e de que a dor é sentimento de fracassado. Explica, arranja um motivo, inventa. Eu nem sei se a pessoa que fica lá divulgando que tá tomando Neosaldina é porque ela quer lucrar em cima da indústria farmacêutica. Não sei. O corretor também não sabe. Ele vai concordar só. Se você fizer acreditar que é isso, ponto final.
entendeu? Seja sofista, que era aquele negócio que você era um dos professores da dialética que ganhava quem conquistava o maior número de pessoas, quem falava mais bonito. Você podia mentir, mas era só você falar bonito que você conquistava o público. Ganha quem convenceu o maior número de pessoas, não ganha quem falar a verdade. Aqui eu vou dar um exemplo pra vocês de um segundo parágrafo que eu citei história. Que também é algo muito legal, quando você puder citar história. Sempre que eu posso citar história, eu fico muito feliz quando eu consigo encaixar a Segunda Guerra Mundial, principalmente. Eu amo o repertório da Segunda Guerra. Vamos lá. O tema era educação inclusiva no Brasil. Segundamente, é justo analisar como a estigmatização dos deficientes agrava a sua exclusão escolar. Ponto final. Tópico frasal, curtinho. Vou falar sobre isso. Como que a estigmatização agrava com que os deficientes sejam excluídos das escolas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o partido assassinou milhares de pessoas com deficiência por acreditar que elas seriam inferiores e um empecilho para o progresso da Alemanha. Infelizmente, a suprestada linha de pensamento ainda perdura na atualidade, e esse público permanece sendo vítima de forte discriminação, associada a descrença de sua capacidade moral e intelectual. Nesse cenário, a tirania está presente nas escolas do Brasil, com a exclusão dos que diferem da maioria, os quais tornam-se motivo de piada e preconceito entre seus colegas de turma, sendo esse um empecilho para o progresso brasileiro rumo à educação mais inclusiva e adesão do proposto por Kant. É porque eu já tinha citado Kant no parágrafo número 1. Eu comecei essa redação assim: segundo o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Nesse viés fica evidente a importância da escolaridade para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos indivíduos. Contudo, no Brasil, o tal pilar, apesar de essencial, não é garantido pelo Estado a toda a população, o que reflete a baixa taxa de pessoas com deficiência nas escolas regulares do país. Assim sendo, a falta de educação inclusiva em território nacional representa um grande regresso social. Você como agravante a falta de infraestrutura para esse público nas redes de ensino e preconceito social. Nossa, ele igual o Eminem agora. É que nesse eu não pensei em nenhum filme, eu nunca assisti um filme sobre educação inclusiva. Aí no primeiro eu critiquei o Estado, falando que o Estado não direciona verbas pra infraestrutura pra esse público, e daí no segundo veio o preconceito. Então sempre que fala mal das minorias, Segunda Guerra Mundial, você tem que explicar tudo que você fala. Às vezes a frase fica muito grande, parece que perde o contexto, mas quando você faz isso aqui, você meio que exclui, então dá pra você ler separadamente e entender. E é uma explicação que tá lá, não vai atrapalhar na contextualização, porque como se fosse a parte, mas vai estar explicando o que você precisa ser explicado para o seu corretor não ter dúvida de nada. Às vezes o negócio parecia até que já estava explicado, mas eu usava isso aqui pra explicar mais, né? Pra não haver dúvida alguma. Como a veiculação de frases que difamem o outro genitor. Aí o negócio, tais quais: ela é uma pessoa horrível e seu pai não se interessa por você, entendeu? Usem esse negocinho pra explicar. E não ficar muito vago, tipo frases. Que frases. E daí você colocar vírgula, fica vírgula, perde o contexto. Então, essa travessãozinha é muito boa. Lá, outro exemplo. Além disso, a falta de fluidez nas ruas do Brasil ocasiona severos problemas da sua população. Nessa conjuntura, devido à suprestada problemática, passar horas no trânsito tornou-se rotina da vida dos brasileiros. Aí, outro negocinho, principalmente nas grandes cidades. Porque aí, o corretor pode pensar: nossa, aqui na minha cidade de 10 mil habitantes não tem problema com o trânsito, nem tem carro de jeito. É ali porque eu penso, meu Deus, mas será que a cidade de 2 mil habitantes vai ter problema de trânsito? Então já coloco a travessãozinha pra não haver dúvida. No Enem, um repertório basta. Então a Segunda Guerra Mundial, só no segundo, já bastava como repertório. Até o próprio filme, se bem desenvolvido, eles consideram como repertório. É verdade, tipo, em 2020 eu coloquei título, foi um título, sei lá, acho que foi esdrúxulo, não foi muito ruim. E ano passado eu não coloquei título, não teve título minha redação, porque não ia caber, nem coube, tipo, eu tinha que escrever, nossa, escrevi um desse tamanhinho, assim. Até, gente, geografia, um negócio muito bom é você falar que, por exemplo, o Estado, só os mais ricos têm acesso a alguma coisa. Que o Brasil é um país muito desigual, que desde o período colonial, as elites governam apenas para si só. Isso se reflete no alto índice de Gini. Aí você fala, marcador da geografia utilizado para identificar o nível de desigualdade de um país. E daí você fala que o Brasil tem um alto índice de Gini, então você pode usar isso. Tanto que eu tô dando aqui, que eu usei, porque a gente pratica economia de fronteira. Aí eu coloquei entre esses negocinhos aqui, termo da geografia que se refere à exploração natural, levando em consideração a terra como um recurso infinito e ilimitado. Então é isso. Então tem a geografia, você pode usar o fordismo, o toyotismo, também é algo que eu sempre usava. O índice de Gini, muito bom. Essa economia de fronteira para exploração natural. Então tem vários termos. O marxismo malthusiano, neomalthusiano, tem vários termos da geografia que você pode usar. Geopolítica, entendeu? Então é isso. Então, não gosto de história, usa geografia, usa filosofia, usa filme, usa música, usa livro, usa o que você quiser. Pode usar até, como eu falei lá da disfunção do rim, você pode usar a medicina. Além disso, vale destacar
a estereotipização e consequente julgamento sofrido pelos gordos. Nesse contexto, tal classe é titulada em sua totalidade como desprovida e despreocupada com a saúde, sendo associada a comidas gordurosas, doces e sedentarismo. Todavia, ações impostas a esse grupo são utilizadas para julgar o comportamento e ações destes, visto que estar acima do peso não é sinônimo de descaso perante a saúde, podendo estar associado a disfunções hormonais, quadros de ansiedade e fatores genéticos. Então, utilizei como justificativa falar, o gordo não é saudável, mas não é só isso, tem problemas de saúde, então utilizei a saúde como embasamento. Com isso, fica evidente que a rotulação dessa minoria foi formulada a fim de inferiorizá-la e, por consequência, fazer com que busquem recursos que os faça pertencer aos impostos como belos, o que se reflete no aumento dos casos de bulimia e anorexia, para que alcancem tais padrões, mesmo que de maneira desapropriada. Eu tenho que ler pra vocês a minha... Vou pegar qualquer uma aqui. A proposta de intervenção, que tem que ter. É sempre começar assim. Portanto, medidas precisam ser tomadas pelo Estado a fim de eliminar tal impasse social. Começa com isso aí, decora isso aí. Aí você tem que fazer o que? Por meio... Eu não sei exatamente o que é. Eu nunca soube, tipo, primeiro agente, não sei o que. Eu só decorei isso aqui foi. Então você tem que falar de que modo isso vai acontecer. Então já começa. Não esquece de que modo vai acontecer. Por meio de verbas públicas. Sempre. Sempre usar isso. Por meio de verbas públicas. Você faz tudo por meio de verbas públicas. Então é isso. Quem vai fazer? O governo deve propor a criação de palestras quinzenais. Aí eu coloquei isso nas escolas e faculdades, que é tipo, explicação extra, que tem que ter uma explicação extra no seu nome. Você tem que falar quem vai fazer, o que ele vai fazer, uma explicação extra, como que ele vai fazer e por quê, né? Por exemplo, trate do lado positivo se realizar atividade física, destacando sua importância para a sua população. Então, eu explicitei essas palestras, aí o porquê. Buscas com exceção, um maior apreço brasileiro pelo esporte. Pronto, aí já tem tudo. Palestra serve para absolutamente tudo. Então você vai lá, pega uma palestra, inventa um tema que tem a ver e volta na problemática. Buscas com isso, por exemplo, seu negócio é desvalorização do esporte. Buscas com isso uma valorização do esporte. Quero nem saber, tá certo. Ponto seu, entendeu? Acho que é isso. Se assistiu até aqui, deixa o like, óbvio. Se assistiu até aqui, por favor,